Meus prezados irmãos, eu quero vos cumprimentar com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui, gostaria de gravar esse vídeo e usar aqui uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração para meditação nossa, para a tua meditação, você que puder acessar aí o nosso canal. E estamos aí nesses dias ainda sem poder estarmos reunidos no nosso templo, porém nós estamos debaixo da proteção do Senhor nosso Deus. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Eu creio que Ele está no domínio de tudo, no domínio da igreja. E nós precisamos continuarmos dependente do Senhor, sabendo, como eu sempre digo, que nada foge do controle do Senhor. Quero agradecer ao presbítero João Pedro, que está fazendo aqui esse trabalho de mídia, que tem feito muito bem. Agradeço também ao presbítero Gustavo, que tem nos acompanhado. Agradeço a você que vai ouvir e com certeza estará orando por nós também, a nossa igreja. E eu quero te convidar para meditarmos juntos numa palavra do Senhor e gostaria de convidar para lermos a palavra do Senhor que está no livro de Esdras, capítulo de número 10. A palavra do Senhor que nos diz o seguinte: E orando Esdras assim e fazendo esta confissão, e chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens e mulheres e de crianças, porque o povo chorava com grande choro. Então respondeu Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, e disse a Esdras: Nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estranhas do povo da terra. Mas no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Eu vejo aqui nesta palavra, meus amados irmãos, quando era um momento difícil para o povo de Israel. O povo havia pecado, distanciado de Deus. E o sacerdote Esdras chega à conclusão de que o povo deveria retornar ao Senhor. A Bíblia diz que ele vai à porta do templo, se prostra diante da casa de Deus, e o povo foi se ajuntando a ele. E se ajuntou a ele uma grande multidão de homens, mulheres e crianças. E diz a palavra de Deus que o povo chorava com grande choro. É muito importante, irmãos, quando nós reconhecemos o nosso erro e procuramos nos aproximar de Deus. A situação do povo era uma situação difícil. O povo havia perdido a comunhão com Deus. O povo precisava agora das bênçãos de Deus. O povo precisava agora de ter um novo relacionamento com Deus. E Esdras traz o povo para a presença de Deus. Eu aprendo aqui que a obediência é tudo na vida do ser humano. A Bíblia diz, Tiago, capítulo 4, o verso de número 7,
Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e Deus se chegará a vós. Em toda a história sagrada, nós vemos que sempre que o povo se distanciava de Deus, Deus deixava o povo até na mão dos inimigos, dos seus adversários. Mas diz a palavra de Deus que quando o povo buscava a Deus, novamente Deus entrava com a providência e voltava a abençoar. Sempre foi assim. A palavra de Deus diz: o Senhor vosso Deus está convosco, enquanto vocês estão com Ele. Se vocês buscar, o acharão. Porém, se vocês deixarem, Ele também vos deixará. E a gente vê isso em toda a história sagrada. E eu olhando para essa palavra, eu percebo aqui, irmãos, Deus não mudou. A palavra do Senhor não mudou. A maneira de Deus agir, de Deus trabalhar com a humanidade não muda. O Senhor, Ele é um Deus misericordioso. É um Deus em que a essência dele é o amor. O Senhor ama o homem. O Senhor ama o ser humano. Porém, o Senhor abomina o pecado. Note bem aqui que o povo havia pecado. O povo havia saído da presença de Deus. E agora Deus usa o sacerdote Esdras para trazer o povo à presença de Deus. E eles começam a orar, eles começam a buscar a Deus. E nós olhando para essa palavra, a gente vê o agir de Deus novamente, mudando a história do povo, trazendo as bênçãos do Senhor. É importante nós entendermos que, como ele estava dizendo, o Senhor não muda. O Senhor nos ama, o Senhor é misericordioso, é bondoso, Ele quer uma aproximação com o ser humano, porém, Ele quer a nossa obediência à Tua palavra. Acho interessante quando, lá no livro de Deuteronômio, capítulo de número 28, quando Moisés fala com o povo sobre a lei, e ele diz: e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. Muitas vezes a gente vê pregadores pregando: você estará sempre, o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, estarás em cima e não debaixo. E às vezes erramos por não mostrar a realidade da palavra. O versículo não para aí. O Senhor quer que você seja cabeça. O Senhor quer que você esteja por cima. Mas tem um porém: quando obedecerdes aos mandamentos do Senhor. Deus não fez o homem para viver ao léu. Deus não fez o homem para viver escravizado. Deus não fez o homem para viver sofrendo. Deus fez o homem para ser abençoado. Mas muitas vezes o homem deixa os ensinamentos do Senhor. E quando nós deixamos de obedecer a palavra de Deus, Deus também deixa nós. Então o que eu quero, através desta palavra, é dizer a você que está me ouvindo, que o Senhor te ama. O Senhor tem propósito na tua vida. O Senhor quer te abençoar. O Senhor quer sustentar a você numa posição elevada. O Senhor quer te dar vitória.
Porém, o Senhor quer que você se aproxime dele. A Bíblia diz: chegai vós a Deus, e Deus se chegará a vós. E uma das maneiras melhores de nós chegarmos a Deus é conhecendo a tua palavra, é obedecendo a palavra do Senhor. Quando o homem tem essa atitude de se aproximar de Deus, Deus também se aproxima do homem. Jesus continua dizendo: eu sou a porta. Como ele diz lá no Evangelho de João, capítulo 10, o verso 9, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. Jesus continua convidando, como ele disse em Mateus, capítulo 28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei-vos de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis o descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é suave, o meu jugo é leve. Então ele tem bênção, ele quer se aproximar do ser humano, mas ele quer que nós nos aproximamos dele. A palavra do Senhor, ela é bem nítida, né? Quando você obedecer aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e para fazer. Aí o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. E aí você estará em cima e não debaixo. Então nesta noite, nesta tarde, nesse momento que você está me ouvindo, se aproxime do Senhor. Eu me lembro que por muitas pessoas que nós temos orado, pessoas que nós temos acompanhado, pessoas que viviam escravizadas nas drogas, nos vícios, quando tomaram a atitude de servir ao Senhor, o Senhor mudou a sua história. Eu me lembro de uma moça que por muitas vezes eu fui orar por ela. Aquela moça vivia num ambiente em que ela vivia perturbada. Aquela moça não conseguia arrumar um emprego. Aquela moça não conseguia se relacionar com a sua família. Aquela moça estava sofrendo, dominada pelo espírito maligno. E por muitas vezes que eu orei por ela, expulsei o demônio que perturbava ela, mas o demônio voltava. E uma certa vez que eu fui orar por ela, e eu intercedi e perguntei: Senhor, por que esse demônio vai e volta? E o Senhor disse para mim: ela precisa de perdão. E aí eu orei novamente para que o Senhor perdoasse ela. E naquele momento a família se abraçaram, se perdoaram, se prontificaram em obedecer ao Senhor. E a partir daquele dia, daquela tarde, aquela moça não ficou mais possessa. As portas se abriram. Ela arrumou um bom trabalho, um bom emprego. Ela foi abençoada. Houve harmonia naquela família, porque eles tomaram a atitude de servir a Deus. Eu me lembro também de uma certa noite que uma mãe me ligou, e aquela mãe me ligou chorando, e ela dizia: pastor, eu prefiro ver o meu filho dentro de um caixão do que ver ele dominado pelas drogas como eu estou vendo. E aquela mãe, ela chorava e ela me dizia: pastor, o que eu faço? E eu convidei ela para ir à igreja. E ela assistiu um culto, levou o filho. E naquela noite todos aceitaram o Senhor, se decidiram a servir a Deus. E a partir daquele dia, daquela noite, Deus mudou a história daquele moço. Já fazem quase 20 anos. Esses dias eu encontrei a irmã dele e ela disse: olha, pastor, a partir daquele dia, Deus mudou a nossa história. Então o segredo, meus prezados ouvintes, prezados irmãos, o segredo da vitória é a obediência à palavra de Deus. Então eu quero deixar essa palavra aqui
para você que está me ouvindo, né? Quando o povo voltou para Deus, quando o povo decidiu servir a Deus, quando o povo decidiu melhorar o seu relacionamento com Deus, Deus mudou a história do povo. E isso não foi uma só vez. Em toda a história sagrada, sempre foi assim. Quem sabe você que está me ouvindo, está precisando de uma mudança. Quem sabe a sua história tem sido uma história triste. Eu quero dizer para você, o Senhor pode mudar o teu cativeiro. O Senhor pode mudar a tua história. Mas guarda esta palavra no seu coração. A Bíblia diz, no livro do profeta Isaías, capítulo 59, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O pecado gera morte, o pecado gera separação entre o homem e Deus. Mas quando nós tomamos a atitude de viver uma vida de santificação, de viver uma vida com Deus, de viver uma vida onde nós procuramos relacionar melhor com Deus, nós temos as bênçãos do Todo-Poderoso. Nós temos as mãos do Senhor na nossa vida, como esta moça que eu citei, como esse moço que eu citei, que a família preferia ver, a mãe preferia ver ele morto, mas Deus mudou a história daquele moço, Deus mudou também a história daquela moça, e hoje as famílias são famílias abençoadas. Então, meus prezados e queridos irmãos, nós precisamos sempre ter essa atitude. Não vou falar que nós não pecamos, nós pecamos, mas a palavra de Deus nos diz, nós temos um Senhor que é advogado, e quando nós pecarmos, nós devemos correr aos pés dele, implorarmos o perdão, e ele está sempre pronto a nos perdoar. E nós, quando nós procuramos viver uma vida de integridade com o Senhor, como diz a palavra de Deus, chegai-vos a Deus e Deus se chegará a vós. Quando nós damos um passo para o Senhor também vem ao nosso encontro para nos abençoar. E eu acho interessante que Esdras trouxe o povo à presença de Deus, começaram a orar, começaram a buscar ao Senhor. E aí o que diz no verso de número 2, então respondeu Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, e disse a Esdras, nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estranhas do povo da terra, mas no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Quando a nossa esperança é o Senhor, às vezes nós enfrentamos problemas que parece que não tem solução. Nós enfrentamos lutas, nós enfrentamos adversidades ferrenhas, mas quando a nossa esperança é o Senhor, lá na frente, nós vemos a vitória. O Senhor guerreia as nossas guerras, o Senhor peleja as nossas pelejas, o Senhor sempre tem a solução quando nós esperamos nele. A Bíblia diz, espera no Senhor, anima-te, espera no Senhor e Ele fortalecerá o teu coração. O salmista no Salmo 37, verso 5, diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo faz. Em quem você tem colocado a tua esperança? Em quem você está esperando? A palavra de Deus, ela diz, Deus tem promessas maravilhosas para o seu povo.
Todos aqueles que procuram andar, buscar, servir ao Senhor, têm a proteção. Eu acho muito lindo uma das promessas que Deus faz para Israel. Lá em Isaías capítulo 43, o verso 2, ele diz assim: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus. É tão maravilhoso quando nós andamos com o Senhor. É tão maravilhoso, é tão gratificante quando nós damos oportunidade para o Senhor andar conosco, para o Senhor estar conosco. Ele trabalha realmente por aqueles que nele esperam. Talvez você possa estar pensando assim: mas as minhas dificuldades são muito grandes, mas os meus problemas são muito grandes. Mas, irmãos, você não sabe o tamanho do Deus que você serve. Deus sempre tem a solução. Deus é soberano. O Senhor está no domínio do mundo. O Senhor está no domínio das nossas vidas. E ele diz lá em Isaías capítulo 43, o verso 13: ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem me impedirá? E eu noto aqui nessa palavra que o povo diz: ainda há esperança para Israel. A Bíblia diz: bendito o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. A sua folha fica verde e no ano da sequidão não se fadiga nem deixa de dar fruto. É maravilhoso. É como a árvore plantada junto a um rio, junto às águas. Ela não seca, ela não sente o calor, as suas folhas não secam, ela está sempre viçosa. Assim é o cristão, assim é o homem, assim é a mulher que confia no Senhor, cuja a esperança é o Senhor. Então eu te convido, não perca a tua esperança. Ame o Senhor, acredite no Senhor, entrega o teu coração ao Senhor. Estamos aí vivendo esses dias tão difíceis, essa pandemia. Às vezes eu encontro pessoas que estão abatidos, né? Parece que estão anêmico espiritual. Irmãos, nós temos um Deus maravilhoso, nós temos um Deus tremendo, nós temos um Senhor que nunca falhou e nunca vai falhar. Ele trabalha por nós. Isaías 64:4, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um outro Deus além de ti, que trabalhe para aqueles que nele esperam. E eu noto aqui nesta palavra, irmãos, que quando Esdras trouxe o povo à presença de Deus, quando o povo reconheceu que havia pecado, quando o povo tomou uma atitude de corrigir o seu erro, Deus virou o cativeiro, Deus mudou a história do povo, como acontece em toda a história sagrada. Sempre quando alguém procura melhorar na presença de Deus, sempre quando alguém procura buscar a Deus, sempre quando alguém procura no Senhor a solução, Deus não abandona. Deus está sempre pronto a atender. Deus está sempre pronto a abençoar. Então ficamos com essa palavra. Você que está aí enfrentando adversidades, você que está aí enfrentando problemas, aflições, descansa o teu coração. Tenha paz. Faça como o povo de Israel.
procura ao Senhor, procura se chegar a Deus. Eu creio que logo nós estaremos passando por esse momento, logo as nossas igrejas estarão abrindo, né? E você é o nosso convidado, esteja conosco ali na nossa congregação do Parque São Jorge, né? Rua Doutor Manhães, número 103, aqui no Parque São Jorge. Estamos ali adorando ao Senhor nas quarta-feira, adorando ao Senhor no sábado, nos domingos, e você é o nosso convidado. Vamos adorar o Senhor, vamos estar na presença do Senhor, vamos procurar melhorar o nosso relacionamento com o Senhor e vamos descansar no Senhor, porque o nosso Deus, Ele é sempre soberano. O nosso Deus nunca falhou, o nosso Deus está no controle do Brasil. O nosso Deus está no controle da igreja. O nosso Deus está, por que não dizer, no controle do mundo todo. O nosso Deus está cuidando de nós. Que Deus abençoe a todos. E eu agradeço aqui esses momentos de poder estar transmitindo esta palavra para os nossos corações. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Amém.